mundo obcecado pela perfeição, existem histórias que nos abalam até o âmago, histórias de corpos que desafiam todas as regras da ciência, de rostos que não se encaixam nos padrões habituais e de pessoas cuja vontade de sobreviver é mais forte do que qualquer julgamento. Olhamos porque não conseguimos desviar o olhar. O que realmente define a beleza? Ela é encontrada na superfície impecável ou nas cicatrizes que contam sobre batalhas? Hoje encontramos 7 personalidades cujas vidas nos forçam a repensar a força, a coragem e a humanidade. Eles não são meros nomes, são espelhos dos nossos próprios medos e esperanças. Vamos começar. 1. Christian Bale, o ator que se transformou. Quando Christian Bale apareceu diante das câmeras para o papel no filme O Operário, ele estava quase irreconhecível. Seu corpo era apenas uma sombra de si mesmo, bochechas encovadas, costelas salientes, olhos marcados pela fome. Ele perdeu mais de 27 quilos. Dia após dia, ele sobrevivia apenas com café preto, uma maçã e uma lata de atum. O mundo olhava incrédulo para esse sacrifício que Bale fez pela arte, mas foi mais do que um mero efeito de choque. Para ele significava mergulhar completamente no personagem, tornar visível a dor que o papel exigia. Meses depois, porém, ele se transformou novamente, desta vez no oposto. Com disciplina férrea, ele reconstruiu seu corpo para dominar as telas como Batman. Em pouquíssimo tempo, ele passou por um espectro extremo de mudança humana. Sua história levanta questões. Até onde a arte pode ir? Quando a dedicação se torna autodestruição? Christian Bale mostrou que a paixão pode levar o corpo e a mente aos limites, e às vezes além deles. 2. Isabel Caro, o rosto que não quis se calar. Quando Isabel Caro apareceu diante das câmeras, o mundo prendeu a respiração. Seu corpo, apenas pele e ossos, tornou-se o símbolo de uma doença sobre a qual se calou por tempo demais. Aos 13 anos, ela já sofria de anorexia grave, e seu peso caiu para assustadores 32 quilos, mas em vez de se esconder, ela decidiu permanecer visível, não pela fama, mas pela verdade. Em 2007, ela se tornou o rosto de uma campanha anti-anorexia marcante na Itália. Sem retoques, vulnerável, brutalmente honesta, ela mostrou seu corpo frágil sob as palavras "no anorexia". Não era uma imagem de beleza, mas um grito contra o silêncio. Isabel falou abertamente sobre vergonha, sobre isolamento e sobre a prisão paralisante em um corpo que lhe havia se tornado estranho. Sua coragem transformou o sofrimento em uma mensagem que alcançou milhares de pessoas. Embora ela tenha falecido muito cedo em 2010, sua voz permanece viva, um eco que adverte: a anorexia não é uma escolha, mas uma doença mortal. Isabel Caro, com sua honestidade, moveu mais do que qualquer fachada impecável jamais conseguiria. 3. Lizzy Velasquez, a mulher que redefiniu a beleza. Quando Lizzy Velasquez nasceu, os médicos lhe deram pouquíssimas chances de sobreviver. Sem gordura corporal, pesando pouco mais de 900 gramas e diagnosticada com uma síndrome rara, ela cresceu em um mundo que a marginalizou desde o início. Mas o pior não era a doença, era a crueldade das pessoas. Um dia ela encontrou um vídeo na internet com o título "A Mulher Mais Feia do Mundo". Milhões o tinham assistido, e ela era o alvo. Mas Lizzy não desmoronou. Ela virou a câmera e contou sua própria história, não como vítima, mas como lutadora. Hoje ela é autora, palestrante e uma voz internacional contra o bullying. Diante de milhares de pessoas, ela fala sobre coragem, bondade e sobre o fato de que a verdadeira beleza não está no espelho, mas na alma. Lizzy Velasquez foi outrora ridicularizada, mas hoje é admirada, porque ela nos mostra que a característica mais forte de uma pessoa não é a aparência, mas a capacidade de continuar a brilhar apesar de tudo. 4. Dita Von Teese, a rainha que reescreveu o jogo. Quando Dita Von Teese sobe ao palco, o tempo parece parar por um momento. Envolta em seda, no brilho de lantejoulas e luz, ela transformou uma arte quase esquecida em um espetáculo mundial, o burlesco. Mas sua atração não residia apenas na silhueta delicada ou nos movimentos elegantes, mas em sua mensagem. Dita não se encaixava na imagem clássica de beleza. Ela a desfez e a remontou. Cada passo, cada pose era um lembrete de que a feminilidade pode ser força, que a sensualidade não é um defeito. Com sua coragem,
Ela trouxe de volta aos holofotes uma peça perdida da cultura e inspirou inúmeras pessoas a celebrar o incomum em si mesmas. Fora do palco, ela permaneceu uma voz pela individualidade, pelo orgulho do que nos torna únicos. Dita Von Teese é a prova de que o corpo não é apenas um objeto para ser contemplado, mas um instrumento de autodeterminação e arte. 5. Valeria Levitan, a mulher que virou um alerta. Valeria Levitan pesava apenas 25 quilos quando sua história chegou ao público. Seu corpo frágil contava sobre uma vida que se desfez sob o peso do controle, da perfeição e do medo. Desde criança ela foi moldada por uma mãe que monitorava cada grama, cada mordida. O afeto virou coerção, o cuidado uma corrente. Valeria aprendeu que o amor estava condicionado e começou a desaparecer pedaço por pedaço. A comida se tornou medo, o espelho um inimigo. Mas ela não se calou. Em vez disso, ela se apresentou a estudantes, conversou com jovens, mostrou-lhes seu corpo e disse: "Isso não é beleza, isso não é controle, este é o preço do silêncio." Com voz frágil, mas mensagem clara, ela lutou contra um ideal que pode matar. Suas palavras ecoam porque vêm da experiência. Valeria Levitan transformou seu sofrimento em uma lição, uma que deveria salvar vidas. 6. Eugênia Cooney, a vida frágil sob os holofotes. Eugênia Cooney nunca quis ser uma celebridade. Ela começou como muitos outros, com uma câmera em seu próprio quarto, criativa e cheia de sonhos. Mas à medida que sua base de fãs crescia, seu corpo também se tornava cada vez mais perceptível, magro, frágil, quase transparente. As sessões de comentários se enchiam de pedidos. "Por favor, coma algo, procure ajuda." Milhões acompanhavam sua vida, mas não apenas por curiosidade, e sim por preocupação. Por muito tempo, Eugênia se calou, sorria para a câmera e disfarçava o que não era dito. Mas a verdade não pôde ser escondida para sempre. Ela sofria de anorexia, e sua luta não era mais privada, mas pública. Em 2019, ela se retirou, desapareceu das telas, para depois retornar com uma franqueza inesperada. Ela falou sobre terapia, sobre o difícil passo para a reabilitação, sobre o medo que a cura traz. Muitos a criticaram, outros celebraram sua coragem. Mas uma coisa permanece inquestionável: Eugênia Cooney fez algo raro em um mundo de filtros e fachadas. Ela mostrou sua fraqueza e a transformou em uma forma silenciosa de força. 7. Cristina Cariagina, a garota que quase desapareceu. Cristina Cariagina pesava apenas 14 quilos quando sua história abalou o mundo. Seu corpo era como uma sombra, quase intangível, quase invisível. Por trás dessa imagem esquelética escondia-se uma guerra incessante, a luta contra a anorexia. O que começou como uma pequena dúvida cresceu para se tornar uma batalha diária por cada pedaço de pão, por cada respiração. A anorexia não veio com violência, mas com a máscara da disciplina e do controle. Mas logo ela tirou mais do que apenas peso, roubou sua energia, seus relacionamentos, quase sua vida. Seus ossos se destacavam, mas a verdadeira dor estava mais profunda, escondida sob a pele, escondida no silêncio. E, no entanto, Cristina continuou lutando. Buscar ajuda era difícil, o estigma e o medo gritavam mais alto do que qualquer esperança, mas em algum lugar, a esperança sussurrava, e Cristina escutou. Sua história não é apenas a de uma perda, mas também a de uma busca por cura. Ela nos força a perguntar: o que realmente significa beleza? O que significa sobreviver? Cristina Cariagina está à beira da vida, e ainda assim mostra que a coragem pode continuar a viver, mesmo no corpo mais fraco. Estas 7 histórias nos fazem sentir o quão frágil, e ao mesmo tempo, quão forte o corpo humano pode ser. Christian Bale, que se levou ao limite do possível pela arte. Isabel Caro, que tornou seu sofrimento visível para que outros não precisassem se calar. Lizzie Velasquez, que transformou a zombaria em um movimento. Dita Von Teese, que quebrou velhas fronteiras e criou uma nova beleza. Valeria Levitan, que alertou antes que fosse tarde demais. Eugênia Cooney, que apesar de todas as dúvidas, retornou para contar sobre sua luta. E Cristina Cariagina, cujo corpo magro nos lembra que a esperança vive mesmo na sombra. Todos eles nos mostram que a beleza não reside na perfeição, mas na verdade que ousamos carregar. Que força,
nem sempre significa músculos, mas às vezes simplesmente sobreviver a mais um dia. Talvez suas histórias nos mostrem um espelho, desconfortável, mas necessário, e talvez nelas descubramos um pedaço de nós mesmos. Se estas vozes o tocaram, compartilhe este vídeo, escreva seus pensamentos nos comentários e assine nosso canal para não perder mais histórias, porque algumas verdades não podem permanecer na escuridão.